Olá, sejam bem-vindos à segunda camada do iceberg de mortes bizarras. Para quem não viu a primeira parte, o link estará na descrição desse vídeo. Para quem já viu, seja bem-vindo de volta. Vamos lá. Alan Pinkerton. Alan Pinkerton era um detetive e espião escocês, muito conhecido por ter falhado em um plano de matar o presidente americano Abraham Lincoln. Pinkerton morreu em 1º de julho de 1884, depois de ter escorregado na calçada e mordido a sua língua. O ferimento na língua de Pinkerton acabou evoluindo para uma gangrena. Antes de Pinkerton morrer, ele estava trabalhando em um sistema para unir todos os registros de criminosos da época. Esse banco de dados hoje é mantido pelo FBI. Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko era um ex-oficial do Serviço Federal de Segurança da Rússia, especializado em combater o crime organizado. Em 1º de novembro de 2006, Litvinenko adoeceu repentinamente e precisou ficar internado. Testes feitos na época mostraram que ele foi envenenado com polônio-210, que é um elemento extremamente radioativo. Antes de adoecer, ele tinha se reunido com outros 2 ex-agentes, o que sugere que ele foi envenenado durante essa reunião, já que ele era um grande crítico do governo de Vladimir Putin, presidente da Rússia. Em seu leito de morte, Litvinenko afirmou que Putin havia ordenado seu assassinato. Anton Yelchin. Anton Yelchin era um ator americano muito famoso e conhecido pelo seu papel na mais recente série de filmes do Star Trek. Ele era um ator muito jovem e com um grande futuro pela frente. A tragédia que pôs um fim na sua vida aconteceu em 19 de junho de 2016. Yelchin estava em sua casa quando saiu para checar se o seu portão estava realmente trancado e se tinha chegado alguma carta. Foi então que o seu veículo, que estava estacionado, desceu a pista que dava acesso ao portão. O veículo atingiu o ator em cheio e o prendeu em um pilar de pedras ao lado do portão. Yelchin foi encontrado pelos seus amigos pouco tempo depois, mas já estava sem vida. A Fiat, fabricante do modelo do carro, sabia que o modelo do carro do ator apresentava um defeito de marcha que alguns usuários já tinham relatado. O defeito fazia com que o condutor não soubesse se o carro estava em marcha ou não. Bernd Brandes. Bernd Brandes era um ex-engenheiro que ficou conhecido no mundo inteiro por ter sido assassinado por Armin Meiwes, um ex-técnico de informática alemão. Bernd conheceu Armin em um extinto fórum para pessoas com fetiche por comida. Bernd tinha um fetiche de ser comido, literalmente, e Armin tinha um desejo de cometer. O Armin tinha postado no site que estava procurando pessoas para satisfazer o seu desejo. Foi então que o Bernd respondeu ao seu anúncio. O Bernd foi a única pessoa que não desistiu, já que ele tinha total certeza de que queria fazer isso. O Armin disse que nunca obrigou ninguém a nada e que a decisão do Bernd foi 100% consensual. O Bernd então foi até a casa de Armin e antes de tudo acontecer ele consumiu 20 pílulas para dormir e um frasco de xarope para tosse. Eu não vou descrever em detalhes o que aconteceu, mas digamos que o Armin consumiu a carne de Bernd enquanto ele ainda estava vivo. O incidente foi registrado em uma fita de vídeo de 4 horas, que nunca foi divulgado ao público devido ao seu conteúdo. Brian Wells. Esse caso foi descrito como um dos crimes mais complicados e bizarros que o FBI já investigou. No dia 28 de agosto de 2003, o entregador de pizza Brian Douglas Wells assaltou um banco perto da sua cidade natal, em Erie, Pensilvânia. Acontece que, pouco depois do assalto, Brian foi pego pela polícia. Até aí tudo bem, foi só mais um caso de assalto à mão armada. Porém, Brian estava com um colar explosivo em seu pescoço. Sim, um colar explosivo. Depois de ser pego, Brian ficou detido, sentado no chão. Foi então que o colar explodiu, dando um fim na sua vida. Esse colar diabólico que o Brian estava usando foi preso em seu pescoço por Jill Armstrong, que tinha como objetivo pegar o dinheiro do assalto e assassinar seus próprios pais para receber o dinheiro da herança. Outros 2 sujeitos, o William Rothstein e o Floyd Stockton, também foram acusados de arquitetarem o crime. Esse caso ficou conhecido como o caso Colar Bomb ou Pizza Bomber e chegou a virar série em 2018. A série Evil Genius da Netflix conta com bastante detalhes esse caso e eu recomendo muito. Edmund Ironside. Também conhecido como Edmund II, ele era o rei dos ingleses e teve um reinado bem curto que durou meses. Outra coisa curta de Edmund foi a vez que ele foi ao banheiro em 30 de novembro de 1016. Nessa data, enquanto ele fazia suas necessidades, ele foi morto a facadas. O rei foi pego pelo seu assassino no momento mais vulnerável que tinha. Edward II da Inglaterra. Edward II era o rei da Inglaterra e senhor da Islândia de 1307 a 1327.
Ele era o quarto filho de Edward I e se tornou herdeiro do trono após a morte de seu irmão mais velho, Alfonso. Ele supostamente foi assassinado no castelo de Berkeley em 21 de setembro de 1327. Relatos de populares da época contam que um atiçador quente foi inserido em seu ânus e que seus gritos foram ouvidos a quilômetros de distância. Apesar de ser uma das versões mais conhecidas de sua morte, ela é bem polêmica hoje em dia, já que algumas fontes citam que Edward nem sequer morreu nesse ano e muito menos dessa forma. Elaine Harsberg. A morte de Elaine Harsberg foi o primeiro caso relatado de morte causada por acidente envolvendo um veículo autônomo. Elaine estava empurrando sua bicicleta na beira de uma rodovia, quando o veículo de teste da Uber, que estava sendo operado no modo autônomo, ou seja, sem motorista, acabou atropelando ela. O veículo até tinha um motorista reserva sentado no banco do passageiro. Ele tentou até desviar o percurso do carro, mas não conseguiu. O motorista reserva foi indiciado por homicídio culposo, e Elaine chegou a ser encaminhada para o hospital, mas acabou falecendo momentos depois. Erica Marshall. Erica Marshall, uma jovem de 28 anos e recém-casada, teve o seu destino interrompido em um acidente muito improvável. O acidente aconteceu na clínica veterinária que a Erica trabalhava. Esse acidente, que também deixou outra mulher com ferimentos graves, teria sido causado quando um cavalo acidentalmente provocou uma explosão enquanto ele era tratado em uma câmara de oxigênio. O animal que estava dentro da câmara, que é uma câmara terapêutica que dá para respirar oxigênio puro, começou a dar coices, e o seu casco acabou criando uma faísca, causando uma explosão dentro da câmara. Como o animal já tinha sido tratado outras 4 vezes nessa mesma câmara, ele não estava sedado no momento do acidente. Fagílio, esse nome é meio difícil de pronunciar. Fagílio era uma mulher de 49 anos que desmaiou em sua casa depois de sentir fortes dores no peito. Ela então foi levada para um hospital em Kazan, na Rússia. Foi então que os médicos, deram a má notícia para o seu marido, falando que ela morreu depois de ter sofrido um ataque cardíaco fulminante. 2 dias depois, aconteceu seu funeral. E enquanto os parentes da mulher choravam ao redor do caixão, os olhos de Fagílio se abriram. Foi então que todo mundo no funeral ficou assustado ao ver que Fagílio não estava morta. Fagílio ficou mais assustado ainda de perceber a cena ao seu redor, todo mundo vendo ela dentro do caixão e ela dentro do caixão, e ela começou a gritar. O marido imediatamente a levou para o hospital, mas a mulher acabou falecendo 12 minutos depois de ser internada na UTI. Franz Hermann. Franz Hermann era um morador de rua de 56 anos. Ele vivia debaixo de uma ponte na cidade de Maiorca, Alemanha. Hermann foi encontrado por pessoas do local tentando rastejar para fora da ponte onde dormia. Foi então que as pessoas ligaram para a emergência porque percebeu que tinha algo de errado. Quando os médicos chegaram no local, eles descobriram que o Hermann estava coberto de mordidas de ratos e algumas partes de seu corpo haviam sido parcialmente arrancadas. Ele também estava muito fraco, o que provavelmente foi o motivo dele não ter conseguido se defender do ataque dos ratos. Ele chegou a ser levado para o hospital pouco tempo depois, mas acabou falecendo. Franz Reichelt. Conhecido como alfaiate voador, Franz Reichelt era um famoso inventor e pioneiro do paraquedismo. Franz estava obcecado em desenvolver uma roupa que se transformaria em um paraquedas. Ele queria desenvolver uma roupa para que pilotos que fossem obrigados a deixarem seus aviões fossem capazes de sobreviver à queda. Em 4 de fevereiro de 1912, Franz pediu para a prefeitura de Paris para saltar da Torre Eiffel e fazer um teste da sua mais nova invenção. Ele então fez o salto da torre, mas infelizmente o paraquedas não funcionou e ele acabou morrendo. Gary Roy. Gary Roy era um advogado do escritório de advocacia Holden Day Wilson, em Ontário, Canadá. Gary morreu depois de tentar provar para seus amigos que o vidro da janela do escritório, que ficava no 24º andar, era inquebrável. Ele então saltou contra o vidro. E o vidro realmente não quebrou quando Gary se jogou contra ele, mas a moldura que o vidro ficava acabou se soltando. Gary não teve chance e morreu instantaneamente com a queda. Heráclito. Heráclito era um filósofo considerado o pai da dialética. O filósofo acabou contraindo uma hidrópsia no fim de sua vida, que é uma doença que faz com que o corpo acumule líquidos em áreas específicas. A doença fez Heráclito passar por vários médicos, mas no fim ele acabou recorrendo a um curandeiro, que o aconselhou a cobrir seu corpo de estrume de vaca.
O curandeiro falou para ele que o calor do estrume iria fazer com que o líquido acumulado no seu corpo se evaporasse. Então Heráclito, na tentativa de realmente se curar, cobriu seu corpo de estrume. Ele então foi para casa com o corpo coberto de estrume, mas aí que o pior aconteceu. Os próprios cachorros de Heráclito não reconheceram o dono e o atacaram. O ataque foi tão grave que o Heráclito acabou morrendo. Kenneth Pinion. Ok, nesse caso eu vou ter que censurar boa parte e contar ele de forma bem breve. Kenneth Pinion era um engenheiro que trabalhava para a Boeing e junto com James Michael, um motorista de caminhão, e outras pessoas não identificadas, filmavam e distribuíam vídeos de E durante a gravação de um desses vídeos, protagonizado pelo Kenneth e um cavalo, o Kenneth acabou morrendo porque... Bem, você deve imaginar por quê. Martin I de Aragorn. Martin era o rei de Aragorn e das coroas aragonesas, de 1396 até a sua morte. Martin, que estava sofrendo de uma intoxicação alimentar, acabou morrendo depois que o bobo da corte contou uma piada para ele. Acontece que a piada era tão engraçada que ele morreu. Mary. Mary era uma elefanta de 5 toneladas que se apresentava no circo Sparks World Famous Shows. Em 11 de setembro de 1916, um morador de rua chamado Red Eldridge foi contratado pelo circo para domar Mary. Segundo uma testemunha, o domador cutucou atrás da orelha de Mary porque ela se abaixou para comer uma melancia. O animal de 5 toneladas ficou furioso, agarrou Eldridge com sua tromba, jogou contra uma barraca de bebida e isso tudo aconteceu no segundo dia que Mary foi contratada pelo circo. Minutos depois do ocorrido, um homem chamado Henry Cox chegou a disparar 5 vezes contra a elefanta, mas não funcionou. A população de cidades vizinhas ficou obcecada com Mary e falavam que só iria aceitar que o circo entrasse em suas cidades se o circo levasse a elefanta. Já outras pessoas ficaram furiosas com o ocorrido. Foi então que decidiram, acredite ou não, enforcar a elefanta Mary. Mas espera aí, como é que se enforca uma elefanta? Bom, 2 dias depois do ocorrido, no dia 13 de setembro de 1916, Mary foi transportada de trem para o condado de Unicoi, no Tennessee. Chegando lá, uma multidão de 2.500 pessoas, a maioria incluindo crianças, se uniram para presenciar a execução do animal. O elefante foi pendurado pelo pescoço por um guindaste industrial. A primeira tentativa do enforcamento fez com que as correntes que seguravam o animal se rompessem, fazendo com que Mary caísse e quebrasse o quadril. Dezenas de crianças que estavam presentes correram, aterrorizadas com aquela cena. Apenas a segunda tentativa do enforcamento foi bem sucedida. Mary foi enterrada naquele mesmo local. Mike Edwards. Mike Edwards era um músico e professor de música conhecido por tocar na banda Electric Light Orchestra. Edwards morreu em 3 de setembro de 2010, quando um fardo de feno pesando 600 kg rolou do canteiro da pista para a estrada onde Mike dirigia sua van. Olga Gaikovich. Esse é mais um caso de lugar errado, hora errada. Olga Gaikovich estava no banco do passageiro enquanto seu marido dirigia por uma rodovia em Rostov Oblast, na Rússia. Ela foi atingida por um tijolo que se desprendeu de um caminhão que vinha na direção oposta. Esse tijolo atingiu Olga de modo fatal, e ela chegou a ser levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. Safi da Pérsia. Safi era o 6º rei do Irã, governando de 1629 a 1642. Ele morreu enquanto participava de uma competição de bebidas. Ele estava competindo contra o maior campeão. O consumo de álcool excessivo foi fatal, e foi a causa da sua morte. São Lourenço. São Lourenço foi um mártir cristão e diácono. Esse cargo de diácono que ele tinha era de grande responsabilidade, pois era o cargo responsável por cuidar dos bens da igreja e da distribuição de esmola aos pobres. 4 dias após ter sido preso pelos guardas do imperador Valeriano, ele foi torturado numa grelha em brasa para que entregasse os bens que estavam na sua posse. Depois de sofrer por muito tempo com as queimaduras, é relatado que ele falou: "Esse lado já está bem tostado, vire-me do outro." Por conta da sua morte, o São Lourenço ele se tornou o santo padroeiro dos cozinheiros, dos chefes de cozinha e comediantes. Taylor Mitchell. Taylor Mitchell era uma cantora e compositora canadense de música country. Seu primeiro e único álbum, For Your Consideration, recebeu críticas bastante positivas quando foi lançado. A Mitchell era uma grande amante da natureza, e em uma tarde ensolarada no dia 27 de outubro de 2009,
ela foi fazer uma caminhada no Parque Nacional Cape Breton. Ali nas redondezas, um casal caminhava pela estrada quando viu um coiote. Uma pessoa que também passava perto do local onde Mitchell estava, ela viu que não se tratava de apenas um, mas de 2 coiotes. A pessoa chegou a registrar a foto dos animais. Acredita-se que esses coiotes encontraram Mitchell na estrada de acesso ao parque e a atacaram. A morte da jovem é o único caso relatado de morte de um adulto causada por coiotes. O acidente de The Twilight Zone. Esse acidente ocorreu durante as gravações do filme The Twilight Zone, conhecido no Brasil como Além da Imaginação. No roteiro do filme, tinha uma cena em que o personagem Bill Connor, que seria interpretado pelo ator Vic Morrow, viaja no tempo até a Guerra do Vietnã, onde ele se torna um vietnamita protegendo 2 crianças de tropas americanas. Durante a gravação dessa cena, que o ator carregava outras 2 crianças, um helicóptero que participava da cena, ele perdeu o controle e caiu. Vic Morrow e as 2 crianças morreram instantaneamente. Tibério. Tibério Cláudio Nero César foi o imperador romano do ano de 14 d.C. até a sua morte, em 16 de março do ano de 37 d.C. Tibério morreu pouco antes do seu aniversário de 78 anos. Ele estava doente e foi então que Calígula e Macro aproveitaram a oportunidade e o sufocou com os lençóis de sua própria cama. E assim chegamos ao fim da segunda camada do iceberg de mortes bizarras. A próxima camada eu irei postar em breve, então peço que você dê like e se inscreva no canal, já que muita gente que está assistindo acaba não se inscrevendo, e até mais.